Olá, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Hafner e falo aqui da cidade do Porto, Portugal. Já quero aproveitar e te convidar a vir fazer parte desta grande e abençoada família, e para isto basta tão somente você se inscrever. É verdade. Aproveita e aciona o sininho das notificações. Escolhe o primeiro sininho, que é para todas as notificações. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe aí o seu comentário. A você já inscrita, mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigado. E claro, muito obrigado duas vezes a você que, além de inscrito, de inscrita, se tornou membro desse canal. Que demais! Agora senta que logo após a nossa vinheta eu te conto tudo. Se você acompanha o nosso canal já há algum tempo, você sabe que eu pego algumas lives e faço cortes, ou seja, eu diminuo as lives e apresento em poucos minutos. Neste vídeo, ao contrário, eu peguei dois vídeos que repercutiram muito aqui no nosso canal e juntei os dois para apresentá-los para você. Claro, são temas completamente diferentes, mas não deixam de ser, por isso, relevantes. O primeiro está relacionado, provavelmente, à tua religião, à fé que você professa, e o segundo está relacionado à aviação. Talvez você tenha o costume de viajar de avião ou, quem sabe, nunca viajou. Independentemente de qualquer coisa, os segredos que são contados neste vídeo são de suma importância, inclusive, para a sua segurança. Certamente que sim. Tendo dito isto, eis aí os dois vídeos. Israel é o lar de alguns dos lugares santos mais reverenciados do cristianismo, mas nenhum deles é considerado mais importante do que a Igreja do Santo Sepulcro, conhecida por abrigar o túmulo de Jesus. Após séculos de decadência e danos estruturais, os cientistas finalmente começaram uma renovação do túmulo, há muito esperada, em outubro de 2016. Quando removeram uma laje de mármore pela primeira vez em centenas e centenas de anos, havia sob ela uma descoberta nunca antes vista. Segundo a crônica do Novo Testamento de sua morte, o túmulo de Jesus foi construído próximo ao lugar de sua crucificação. A estrutura foi feita para cercar tanto seu corpo quanto a cruz em que ele morreu. E embora o local exato do sepultamento não tenha sido provada arqueologicamente, os historiadores sabem uma coisa com certeza sobre a igreja atual do Santo Sepulcro. A primeira igreja no local foi construída pelo imperador romano Constantino o Grande em cerca de 326 d.C. e foi destinada a abrigar seu próprio local de sepultamento. Primeiro, a mãe de Constantino, Helena, foi enviada para encontrar a localização exata da tumba de Jesus de 3 séculos antes. Com a ajuda de um bispo chamado Eusébio, ela acreditou tê-lo encontrado. Do local da igreja que a mãe do imperador Constantino estabeleceu, a igreja do Santo Sepulcro perdurou por vários anos, impulsionada por séculos de cruzadas. A torre do sino da igreja desmoronou em 1545 e incentivou a primeira renovação. Os frades franciscanos completaram sua própria renovação na igreja, há muito negligenciada. Isto incluiu uma das primeiras limpezas da edícula, o santuário que abrigava o túmulo de Jesus. Os monges franciscanos selaram então o local do sepultamento em 1555, a fim de preservar o local e para evitar que os peregrinos ansiosos tocassem a verdadeira rocha onde o corpo de Jesus uma vez se sentou. Os monges instalaram uma laje de mármore sobre o sepultamento de calcário. Durante séculos, ela permaneceu por abrir. Os arqueólogos quiseram escavar mais dentro do sepulcro para ver se havia alguma prova arqueológica de que o corpo de Jesus estava lá. Uma restauração moderna da Igreja do Santo Sepulcro já devia ter sido feita há vários séculos, mas implementar mudanças neste mais importante dos locais santos cristãos é notoriamente difícil. Parte da dificuldade decorre do fato de que 3 grandes denominações cristãs, católica romana, armênia apostólica e ortodoxa grega, compartilham a custódia da igreja e nem sempre concordam entre si.
Por exemplo, um debate se prolongou por 2 séculos e meio sobre a remoção ou não de uma escada de cedro do Líbano que fica acima da entrada da igreja. Ela tem uma história muito engraçada. O objeto foi carinhosamente apelidado de a Escada Inamovível e ainda está lá hoje. Diferenças à parte, os padres decidiram que era hora de uma limpeza. Mal sabiam eles o que eventualmente testemunhariam. Em 1947, durante o domínio colonial britânico, foi colocado um andaime de ferro ao redor da edícula, estilo otomano, para evitar que ele se desmoronasse até o chão. Depois veio um projeto de 2016 para ajudar a preservar este local tradicional do túmulo de Jesus. Realizada por uma equipe de cientistas da Universidade de Atenas, esta restauração incluiria também uma escavação arqueológica do túmulo de Jesus. Espera-se que eles possam revelar seu conteúdo mais íntimo. O campo crescente da arqueologia bíblica visa revelar a verdade histórica, ou ao contrário, refutá-la, de eventos e lugares descritos na Bíblia. Este era exatamente o plano de escavação de 2016. A tecnologia moderna proporcionaria um acesso sem precedentes à informação que tem tirado o sono dos entusiastas bíblicos por toda a sua vida. A principal pergunta que os cientistas estavam procurando responder: o túmulo atual na Igreja do Santo Sepulcro era realmente o lugar de descanso final de Jesus? Mas nem tudo estava claro até então. Séculos de guerras e desastres naturais fizeram com que os cientistas suspeitassem muito que a edícula realmente abrigasse o túmulo de Jesus. Algumas décadas após sua morte, Jerusalém foi completamente destruída, arrasada em 70 da Era Comum durante a Primeira Guerra entre judeus e romanos. Para complicar ainda mais a situação, apesar do que está escrito, há apenas provas físicas de 2 crucificações durante o tempo de Jesus. Uma foi encontrada perto de Jerusalém em 1968 e outra na Itália em 2018. A partir de escavações realizadas na igreja durante os anos 70, os pesquisadores puderam determinar que a estrutura do Santo Sepulcro foi construída de forma a encobrir a religião dominante que havia chegado antes do cristianismo. O local que Helena e Eusébio haviam declarado como sendo o túmulo de Jesus havia sido primeiro um templo para os deuses romanos Júpiter ou Vênus, construído pelo imperador Adriano, séculos antes do reinado de Constantino. O líder da escavação nos anos 70, um padre e arqueólogo franciscano chamado Virgílio Cânio Corbo, supôs que o recinto da igreja estaria aproximadamente no mesmo lugar que estava na época de Adriano. Isso significava que a localização da edícula não teria mudado desde o século II depois de Cristo. Embora a hipótese de Corbo tenha sido contestada, felizmente mais evidências surgiram para apoiar ainda mais a afirmação de que este era de fato o lugar do túmulo de Jesus. Escavações adicionais realizadas durante o século XX revelaram descobertas revolucionárias na Igreja do Santo Sepulcro. Isto incluiu vários túmulos de pedra e uma antiga pedreira de calcário que se pensava ser os restos da primeira igreja de Constantino de 326, uma descrição que sustenta a que foi dada na Bíblia. Estes achados lançam uma luz importante sobre a atual localização aceita do túmulo de Jesus. Outra questão-chave é se o local existente teria estado ou não dentro dos muros de Jerusalém durante o tempo da morte de Jesus. Como esperado, o maior guia em caso de dúvidas cristãs é o livro da Bíblia. Logo, segundo a própria Bíblia, é dito que Jesus Cristo foi enterrado fora dos muros da cidade, mas a igreja e a tumba atuais estão dentro dos muros da cidade velha de Jerusalém. Mas mais descobertas provam que a igreja teria estado fora da cidade durante o tempo imediatamente após a morte de Jesus e os muros se expandiram depois. Até agora, muita coisa estava se alinhando. Estas descobertas mais recentes que foram feitas foram levadas em consideração quando os monges do Santo Sepulcro tomaram a decisão de permitir que a equipe de Atenas começasse os trabalhos de restauração. Com a promessa da equipe de que a estrutura existente não seria alterada, a aprovação foi dada. O trabalho estava pronto para começar
reforçar e, com ele, uma oportunidade única de ver o interior do túmulo de Jesus. A equipe levou 10 meses para completar as restaurações no exterior da edícula. Com muito cuidado, eles removeram o molde e os danos causados pela água manualmente e também inseriram modernos parafusos para reforçar as paredes e as fundações. Isto garantiu que a estrutura seria sólida por pelo menos mais alguns séculos, mas a equipe de pesquisadores guardou a melhor parte do projeto para o fim. Lembra-se da laje de mármore que os monges franciscanos colocaram sobre a câmara funerária para evitar que ela fosse exposta a milhões de peregrinos? A equipe estava prestes a movê-la pela primeira vez desde que ela foi colocada lá em meados do século XVI. Foi um momento de descoberta que os cientistas e os monges esperavam por toda a sua vida. Em 25 e 26 de outubro de 2016, a equipe trabalhou na Igreja do Santo Sepulcro por 60 horas seguidas para remover a laje de mármore, tendo o cuidado extra de não danificar nenhuma parte da câmara funerária ao redor. Quando finalmente o mármore foi levantado, a equipe viu algo que não estava esperando. Debaixo do mármore havia várias camadas de sujeira e detritos que se acumularam durante literalmente milhares de anos. Era a primeira vez que os humanos tinham colocado os olhos na parte mais profunda da câmara funerária e muito possivelmente a última. Após horas de escavação, peneiramento e remoção dos detritos, eles fizeram uma nova descoberta chocante. Os cientistas não faziam ideia de que outra placa de mármore havia sido colocada sob a que foi colocada pelos monges franciscanos em 1555. Foi uma surpresa completa. Enquanto a primeira camada de mármore era uma branca leitosa, a segunda era cinza, um sinal de sua extraordinária idade. Na superfície do mármore cinza, a equipe viu algo em que não podia acreditar. Havia uma bela cruz gravada no centro da pedra. Esta segunda placa de mármore, há muito escondida, foi um mistério que colocou os historiadores em uma busca frenética por respostas. Alguns especulavam que a cruz foi colocada ali durante o tempo das Cruzadas, uma marca duradoura de uma de suas conquistas da Cidade Santa. Alguns pensavam que poderia ter sido o resultado de um ataque dos conquistadores árabes, mesmo antes das Cruzadas, cerca de 1009. Ainda assim, outros sugeriram que poderia ser ainda mais antiga. Apesar da miríade de teorias, havia uma coisa em que a equipe concordava: o mármore recém-descoberto tinha que ser pelo menos tão velho quanto as paredes que o rodeavam, o que faria com que tivesse, no mínimo, 500 anos. Mas havia alguma maneira de saber a sua idade? A equipe da escavação de 2016 utilizou um processo chamado luminescência estimulada óptica, OSL, para determinar quando o material que foi coletado foi exposto à luz pela última vez. Isto forneceria as provas científicas para provar a data exata da câmara. Após quase um ano, os resultados chegaram. Apesar das evidências anteriores que ligavam a câmara ao período dos romanos, antes de se tornarem cristãos, os testes mais recentes provaram que a laje de sepultamento e a cobertura oculta foram expostas pela última vez durante o IV século. Esse foi o mesmo período de tempo em que a primeira igreja do Santo Sepulcro foi construída por Constantino. Mais descobertas poderiam fornecer um registro arqueológico convincente ao longo de toda a profundidade da câmara. A análise da argamassa retirada da parede sul do túmulo corroborou com a datação da laje da mármore e da tampa. Para a equipe de Atenas e para os monges que tiveram a oportunidade de supervisionar a obra, esta foi uma notícia positivamente eletrizante. Com a restauração concluída, é improvável que as placas de mármore e a câmara funerária sejam abertas novamente a qualquer momento no futuro próximo. Os resultados da escavação revelaram novos fatos que mudarão para sempre a maneira como as pessoas em todo o mundo veem o local mais sagrado do cristianismo. O ponto repercutiu bastante. Mesmo alguns dos maiores críticos da arqueologia sobre a autenticidade do local do túmulo de Jesus tiveram uma mudança de opinião a respeito das recentes descobertas, uma vez que elas trazem fatos bem relevantes. O famoso arqueólogo israelense Dan Barra
Bahat, que questionou a veracidade da afirmação de Cordo de que a igreja estava aproximadamente no mesmo lugar que estava quando foi construída há quase 2000 anos, disse que agora não há razão para duvidar da veracidade do local. Embora possa não haver provas concretas de que o corpo de Jesus foi realmente enterrado diretamente lá, não temos realmente nenhuma razão para rejeitar a autenticidade do local. Diz Bahat, certamente não há outros locais que possam carregar uma afirmação tão forte. Embora o mundo protestante e muitos arqueólogos acreditem que o local real estava fora da cidade velha, em um lugar chamado Túmulo do Jardim, as descobertas das escavações de 2016 convenceram mais do que alguns poucos especialistas. Sem dúvida, arqueólogos e buscadores de verdades históricas continuarão a fazer descobertas revolucionárias que desvendam novas verdades sobre a história física por trás das histórias na Bíblia. Mas, para os verdadeiros crentes, descobertas como a feita pela equipe de Atenas são inconsequentes. Uma viagem a Jerusalém já é prova suficiente. Uma vez dentro da cidade velha, os visitantes verão inúmeros peregrinos se alegrando, chorando, abençoando seus filhos e experimentando sua própria forma de epifanias religiosas. Para eles, a autenticidade dos locais é inabalável e as respostas que buscam estão simplesmente em sua fé. Existem alguns segredos sobre viajar de avião que não são revelados em um simples voo. Algumas regras e recomendações são seguidos por pilotos e demais profissionais da aviação em todos os voos, mas nem todas as pessoas conhecem os motivos. Você sabe por que motivo a luz da cabine é reduzida quando o avião está em decolagem ou aterrissagem? Conheça a seguir os motivos para descobrir este e outros segredos da aviação que você nunca teria sequer imaginado. Comida especial para a tripulação. Todo cuidado é pouco. O piloto é a figura mais importante em um voo e, por isso, ele não come a mesma comida que o copiloto. Isto acontece porque se um dos dois adoecer por conta da comida, o outro terá que assumir o controle total do avião. Não dá para correr o risco de que os dois fiquem doentes ao mesmo tempo. Já pensou nesta situação? Por isso que também é proibido que eles dividam os pratos. Não tenha dúvidas no quanto eles gostariam de provar o prato um do outro. Nada de barba. Além de usar a roupa apropriada ao cargo, os pilotos devem cuidar da aparência. Muitas companhias aéreas proíbem as barbas. O motivo é porque a máscara de oxigênio pode não encaixar perfeitamente no rosto de um comandante que tenha barba. Por este mesmo motivo, o cabelo dos pilotos também devem estar bem cortados. Melhor evitar qualquer problema. Ter uma boa aparência também é visto como fundamental para a imagem que passa a companhia aérea. Que fim levam os dejetos? Sabe para onde vão os dejetos dos banheiros dos aviões? As aeronaves têm um sistema especial a vácuo em seus banheiros. Devido à diferença de pressão entre o banheiro e a turbina, a urina e as fezes dos passageiros caem em um depósito. Os dejetos ficam neste depósito no fundo do avião, armazenados até que a aeronave aterrisse. Depois disto, o depósito, que chega a ter uma capacidade de 250 litros cada, são esvaziados com a ajuda de uma mangueira e os dejetos seguem de caminhão para serem descartados em uma rede de esgoto. O café pode ser nojento. A água usada para fazer o café nas aeronaves deve ser evitada, principalmente em aviões mais antigos. Os tanques onde a água é armazenada em aviões mais antigos quase nunca são limpos. Contudo, a água utilizada nos banheiros e a dita potável pode ser a mesma, embora armazenada em recipientes diferentes. Para evitar qualquer problema, aceite somente as bebidas engarrafadas e seladas. As tempestades são normais. As tempestades de raios fazem parte da rotina de qualquer piloto profissional. Ser alcançado por um raio é muito comum em um voo e quase 100% das vezes não afeta em nada a aeronave. Os aviões já estão sendo construídos para suportá-las e os pilotos estão preparados para qualquer emergência. Então pode ficar tranquilo ou tranquila. Pode te dar grande susto, mas a aeronave não vai cair. Qual o melhor assento?
Sentar perto das asas é a melhor opção para quem enjoa. O início ou fim do avião são os pontos os quais é possível sentir mais a agitação do voo. Porém, quando se trata de um possível acidente, a história é outra. Isto porque, dependendo de como a aeronave caia, os passageiros da frente são os primeiros afetados pelo impacto. O meio da aeronave também pode ser o primeiro local a se partir em caso de explosão. Tudo isso leva a crer que o fundo é o mais seguro. Puros sorrisos. Você já notou que a tripulação sempre recebe os passageiros na porta do avião com um sorriso no rosto? Isto tem motivo. É porque os tripulantes têm a função de tranquilizar os passageiros, já que, por razões óbvias, as companhias não querem levar passageiros tensos. Por isso é importante que consigam manter um bom humor e que tratem a todos muito bem. Ainda que ocorra algum imprevisto durante o voo, eles precisam transmitir bastante tranquilidade aos que estão a bordo. Flertar com a aeromoça é assédio. Todos os membros da tripulação devem ser respeitados. Tratar com respeito às aeromoças, e isso vale para todos os membros da tripulação, é uma obrigação dos passageiros. Dar em cima deles? Com certeza não. Em alguns casos, é possível que haja uma aterrissagem de emergência para retirar do avião alguém que esteja causando algum mal-estar a um membro da tripulação. Já imaginou a vergonha? Elas também têm o direito de processar o engraçadinho. Precauções tomadas quando o piloto vai ao banheiro. Quando um dos pilotos vai ao banheiro, um tripulante entra na cabine e aguarda seu retorno. Isto é por uma medida de segurança. Outra curiosidade: todos os banheiros podem ser abertos pelo lado de fora. Assim, se alguém passa mal ou morre lá dentro, um tripulante pode abrir a porta sem grandes dificuldades. Geralmente há um mecanismo de segurança por trás do sinal de proibido fumar na porta que permite abrir o banheiro pelo lado de fora. Porta blindada. Os pilotos se comunicam com os comissários de bordo separados por uma porta blindada. A conversa acontece através de um interfone. Eles se reportam uns aos outros a cada 40 minutos durante o dia e uma vez a cada 20 minutos no período da noite. Isto serve para garantir que o piloto está bem e em boas condições para continuar o trabalho. Se acontecer algo dentro da cabine, os comissários de bordo também têm um código de emergência para entrar na cabine. A luz se apaga de propósito. As luzes da cabine dos passageiros são reduzidas propositalmente durante a decolagem e aterrissagem da aeronave. Isto é feito para que os olhos dos passageiros se acostumem com o escuro. Desta forma, em caso de uma situação de emergência, os passageiros poderão ver os sinais de saída de emergência claramente. No entanto, alguns pilotos e tripulantes afirmam que isto é feito para guardar energia. A comida servida no avião. A comida servida no voo não tem apenas a finalidade de matar a fome dos passageiros. A comida entregue pela tripulação também ajuda a entreter os passageiros. Quando alguém está comendo, a sensação é de que o tempo passa mais rápido. Contudo, não é algo fácil preparar alimentos para todos os clientes. A produção destes alimentos implica em um outro processo complexo de preparo, armazenamento e logística, feito por grandes empresas com milhares de profissionais. Realmente preciso desligar meu celular? Logo que se entra no avião, os tripulantes não demoram a avisar que os aparelhos celulares devem ser desligados. Seu uso durante a decolagem e aterrissagem pode causar interferência na comunicação entre o piloto e a torre de comando. Todavia, já foi comprovado que o uso de aparelhos eletrônicos não tem força suficiente para derrubar um avião. Mas enquanto não tivermos toda a certeza dos efeitos que eles causam no voo, a melhor opção é proibi-los. Temperatura da aeronave. De acordo com algumas pesquisas, há uma conexão direta entre a temperatura, a pressão do avião e a perda de consciência provocada pela hipóxia, que é a falta de oxigênio. Esta pode ser provocada pelo superaquecimento do ar em uma aeronave. Por este motivo, os pilotos deixam a temperatura no interior da aeronave mais baixa. Não esqueça de levar um casaco na sua próxima viagem. Outro conselho: os assentos mais quentes estão no final do avião. Os pilotos só falam o necessário.
Já percebeu que os pilotos não são de muita conversa? Normalmente só entram em contato com os passageiros em caso de turbulência ou para dar avisos como a temperatura e o tempo estimado de voo. E isto tem um motivo: evitar que as pessoas se assustem dentro do avião. Abre aspas. Nós contamos aos passageiros o que eles necessitam saber. Não contamos coisas que os assustariam demais. Você nunca vai me ouvir dizer: senhoras e senhores, acabamos de ter uma falha no motor. Nem mesmo se isso for uma verdade, revelou Jim Chilon, piloto aposentado da American Airlines. Encostos na posição vertical. Os encostos devem estar na posição vertical, de maneira que, em caso de impacto, se reduz o risco de que o passageiro sofra lesões na coluna e também para não obstruir o espaço em caso de emergência. Mas também tem uma razão ainda mais importante. Desta forma, todo o peso do passageiro fica apoiado na área que se encontram as suas pernas. Isto aumenta muito a resistência da fixação dos assentos ao piso da cabine, ajudando a segurança de todos caso haja uma desaceleração brusca. As máscaras de oxigênio. Em situações de emergência, as quais as máscaras de oxigênio precisam ser utilizadas, os passageiros têm apenas 15 minutos de ar disponíveis para respirar, mas nada de pânico. Há um motivo para isso. É tempo suficiente para que o piloto faça uma descida para um nível que seja possível respirar sem problemas. No entanto, as aeromoças estão preparadas para ajudar os passageiros em situações de emergência. Alguém pode ser sugado para fora do avião? A abertura repentina de uma janela ou porta nas alturas pode fazer com que objetos e pessoas sejam sugados para fora. Entretanto, a pressão e o formato da porta, que é maior que a janela, tornam quase impossível que alguém a abra durante um voo. Entretanto, acidentes acontecem. Recentemente, Jennifer Riordan foi parcialmente sugada de um avião da Southwest Airlines depois que sua janela foi quebrada. Uma explosão no motor do avião causou danos na fuselagem e os destroços atingiram a janela. Eles ajudam a prever o tempo. Você provavelmente não sabia disso. As fumaças ou saídas de ar que os aviões deixam são feitas de vapor de água, e embora você não acredite, o movimento delas pode ajudar a prever o tempo. É sério. As linhas finas e logo desaparecendo indicam baixa umidade e clima estável. Linhas mais longas e grossas podem indicar a chegada de uma tempestade. Avise seus amigos. Nunca em linha reta. Durante a viagem é mostrado aos passageiros um mapa com a rota do voo. Pode notar que o avião não voa em linha reta, mas em arco. Às vezes, a aeronave até faz alguns zigue-zagues estranhos no ar, mas isso tem uma explicação: é que a Terra é redonda e o mapa na tela é plano. Por outro lado, de acordo com as companhias aéreas, a rota é prevista para que a aeronave se encontre sempre no máximo de tempo de voo permitido para chegar ao aeroporto mais próximo que possa recebê-la em caso de aterrissagem de emergência. Outro ponto é que as condições climáticas também podem interferir na trajetória do voo. Voz de prisão no avião. Você sabia que qualquer passageiro pode receber uma sentença de prisão dentro da aeronave? Além de cuidar da rota, o piloto também está autorizado a mandar prender um passageiro. Também pode aplicar multa e inclusive registrar um testamento, caso um passageiro queira fazer antes de morrer em um voo. Por motivo de hierarquia, o copiloto é o segundo comando mais alto dentro do avião e, por isto, é quem assume o controle se o comandante precisar sair. Escolha sapatos adequados. É necessário escolher a roupa certa para a sua próxima viagem e é melhor dar preferência a sapatos com um solado forte, pois em caso de evacuação de emergência, você pode ter que pisar em asfalto quente ou outros tipos de chão que podem danificar seus pés. Além disso, sapatos confortáveis ajudam ao subir e descer as escadas do avião. Outra sugestão: roupas e calçados muito apertados não devem ser usados no avião. Seu corpo vai inchar e você ficará ainda mais desconfortável. Quais são os assentos mais tranquilos? Se você tem dificuldade para dormir ou sente algum tipo de enjoo ao viajar de avião, é melhor escolher os assentos que ficam perto das asas. Os aviões no ar parecem um balanço.
Os assentos que se mexem mais são os dos extremos. Por isso, se quiser voar com mais tranquilidade e minimizar a agitação, senta na metade, próximo das asas. Este lugar também pode ser o mais silencioso. Em caso de sequestro da aeronave. Felizmente, estes casos são raros. Quando foi a última vez que você viu uma notícia sobre um avião sequestrado? Mas, sim, isso pode acontecer e os pilotos estão treinados para evitar um problema maior. Eles utilizam técnicas para enviar um sinal aos funcionários do aeroporto e recebem a mensagem através de um dispositivo específico. É assim que as autoridades ficam sabendo que há algo estranho acontecendo a bordo. Ar-condicionado. Temos uma grande notícia para quem tem problemas respiratórios. O ar na cabine do avião passa pelo mesmo sistema de filtragem que o ar do hospital. Então pode ficar tranquilo que você vai respirar um ar muito limpo dentro da aeronave. Só que essa mesma regra não vale para as mesas de comida, que podem estar cheias de germes. E nada dá para evitar também sentar ao lado de uma pessoa que está doente. Nem tudo pode ser perfeito. Piloto automático. O piloto automático é ativado durante a maior parte dos voos, mas isso é uma coisa boa. O computador pode fazer ajustes mais precisos, levando a uma melhor eficiência do uso de combustível, exceto durante turbulências. Quando as turbulências acontecem, o piloto assume completamente o comando da aeronave. Contudo, o piloto automático não é normalmente usado durante a decolagem e a aterrissagem. Estas ficam a cargo das mãos experientes dos pilotos. Quando acontecem mais acidentes? Não queremos que fique em pânico, mas a estatística é muito interessante para quem gosta de aviação, então não queremos deixar passar a oportunidade de compartilhar esta informação. Uma pesquisa concluiu que os primeiros 3 minutos depois da decolagem e os últimos 8 minutos antes de aterrissar são quando acontecem 80% dos acidentes de avião. É fato que quando o avião se encontra no ar é quando o piloto enfrenta mais problemas. Só nos filmes. É comum ver em filmes de ação que um membro da tripulação, geralmente o protagonista, assume o comando da aeronave depois de alguns problemas no ar. Porém, na vida real, esta situação é impossível. Nem mesmo um fanático por simuladores de voo, videogames ou um mecânico de aviões não teriam plenas condições para comandar a aeronave. Além de não saberem pilotar, é muito provável que sequer consigam lidar com a pressão da função. Um pouso um pouco brusco pode ser intencional. Não, você não ouviu errado. Às vezes um pouso um pouco mais forte que o normal não é consequência de ações incorretas do piloto, mas pode ser intencional devido a condições climáticas adversas. Vamos explicar isto direito. Se a pista estiver coberta de água, os pilotos devem aterrissar a aeronave de maneira brusca para romper essa capa e evitar a aquaplanagem, e é quando o avião desliza descontrolado. Por que os aviões são brancos? Alguma vez você já perguntou o motivo de os aviões serem brancos? Isto acontece por algumas razões. Com a cor branca, o avião absorve menos calor, e isto é bom para os passageiros e mais econômico para a companhia aérea. Também ajuda a evitar que os pássaros batam nele, pois elas veem muito bem o reflexo de superfícies brancas, evitando choque nos aviões. E há mais um motivo: em uma pintura no branco é mais fácil ver rachaduras e áreas danificadas. Por que ainda há cinzeiros no avião? Todo mundo sabe que fumar é proibido em todos os aviões. Então por que ainda hoje há cinzeiros dentro das aeronaves, principalmente nos banheiros? Isto ocorre porque a presença de um cinzeiro é uma exigência dos órgãos que ditam as regras da aviação civil. A obrigação é considerada como uma questão de segurança. Ainda que não seja permitido, alguns fumantes todavia insistem em acender um cigarro dentro do avião. Caso isto aconteça, os comissários terão um lugar para apagar a chama com segurança. Enche o tanque, por favor. Já pensou quantos litros de combustível são necessários para uma viagem de avião? Em uma rota do México a Paris, por exemplo, um avião consome cerca de 80 toneladas de combustível. Encher o tanque da aeronave demora cerca de 30
a 40 minutos. O combustível é armazenado em dutos subterrâneos no solo do aeroporto. Um caminhão-bomba chega e abre um espaço no solo para acoplar um tubo entre os dutos e os tanques dos aviões, que ficam posicionados em fileiras. Falar inglês é indispensável. Saber inglês é mais do que essencial para qualquer um que queira trabalhar a bordo de um avião, seja qual for a função. Qualquer piloto que deseje voar fora das fronteiras do seu país deve ter pelo menos o certificado de nível 4 da Organização Internacional. Esta norma foi criada em 1988, quando a organização percebeu que muitos acidentes aéreos aconteciam pela falta de compreensão entre controladores, comandantes e copilotos. As aeromoças também necessitam falar inglês para ajudar os passageiros e para dar as instruções de segurança. Os funcionários voam de graça. Os funcionários das companhias aéreas podem voar de graça nos voos das empresas para as quais trabalham. Há também um acordo entre muitas das companhias aéreas, onde os profissionais da aviação viajam gratuitamente ou pagando apenas impostos nos voos de outras companhias. Isto funciona também para familiares próximos do funcionário, que desta forma se beneficiam da situação maravilhosa. Quem não amaria ter um parente com direito a este benefício, não é? Nem todas as falhas são corrigidas. Isto, mais do que uma curiosidade, é um fato que pode causar medo. A lista de coisas a serem verificadas antes da decolagem de um avião é enorme. É por isto que, às vezes, a aeronave é liberada com algumas falhas menores. Mas nada de sair correndo. Estas falhas consideradas aceitáveis são as que não oferecem risco à vida dos passageiros, como um assento que não foi regulado. Por exemplo, nenhum avião decola se um problema de verdade for detectado. Viaje com tranquilidade. Embora algumas destas informações contenham dados que possam causar medo, não tenha dúvidas de que voar continua sendo uma das formas mais seguras de viajar. Só uma viagem de elevador é mais segura que uma aeronave. De todos os meios de transporte, viajar em um avião segue considerado o meio mais seguro do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 11 vezes mais seguro viajar de avião do que de ônibus, de acordo com vários estudos realizados por especialistas. Então, aperte o cinto e boa viagem. Então, qual dos dois vídeos você mais gostou? Ou você gostou dos dois? Eu quero te pedir, comente logo aí abaixo sobre os dois ou sobre um da sua escolha, mas não deixe de comentar. Tá bom. Quero, na oportunidade, agradecer a tua preciosíssima audiência, agradecer mais uma vez a tua inscrição, o teu like, o teu comentário, o compartilhamento deste vídeo. Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.